Nessa aula de hoje, a gente vai tratar do movimento de base. Vibração forçada amortecida com movimento de base. Ok? Lembram que nos exemplos que nós estávamos tratando nas aulas passadas, em vibração forçada amortecida, eu falava muito da suspensão do veículo. Né? A suspensão do veículo, quando o veículo anda numa estrada esburacada, né? Qual que era a influência, a força dos buracos, né? Nós imaginarmos que os buracos eram um vetor de força agindo na suspensão, né? E nós tratávamos dessa análise baseada em cima desse modelo, né? Tomarmos algumas referências, né? Palpáveis que a gente conhece sobre a análise de vibração. Tá? Pois bem, o movimento de base, exatamente esse tipo de sistema, é o que acontece numa transmissão, então, no caso, transmissão de vibração e de esforços, numa suspensão automotiva, por exemplo. Tá? O movimento de base, ele é caracterizado, digamos, por essa condição aqui. Ó. Nós temos, por exemplo, nessa figura, a massa do veículo. Imaginem que esse modelo matemático, essa massa seja a massa do veículo, toda a carroceria do veículo esteja representada por essa massa, a carroceria do veículo, mais o peso dos ocupantes, a massa dos ocupantes, né? Enfim, todo o veículo seja representada por uma massa. Tá? E entre essa carroceria e a estrada, existe a suspensão. A suspensão é formada, então, por uma constante de mola, uma mola, né? E por um amortecedor. Então, nós temos a mola e temos também o amortecedor, que são os elementos que ligam, então, né, as rodas. Então, a base, essa base aqui, seria exatamente a roda do veículo. Né? A roda do veículo estaria se movimentando de acordo com a ondulação da estrada, certo? Então, se nós tivéssemos a nossa estrada, uma equação desse tipo aqui, ó, nós tivéssemos a estrada, então, buracos, né, que representassem, então, uma função, no caso aqui, uma função seno, tá? Buracos numa situação harmônica. São toda a estrada esburacada, os buracos eles são representados por uma função harmônica do tipo seno. Onde nós temos, então, uma amplitude y dos buracos, né? Esse buraco poderia ser uma superfície saliente ou uma depressão. Né? Então, o buraco poderia variar entre um valor positivo e um y negativo aqui, para baixo. Buraco e uma lombada, né? Uma lombada e um buraco, uma lombada e um buraco. Tá? E esse movimento, então, né, seria representado, então, por uma função desse tipo aqui, ó. Y dt é a função de movimento da estrada, né, é o movimento relativo que vai ocorrer, igual a y vezes seno de ômega t, onde ômega é a frequência de aparecimento das lombadas e depressões, lombadas e depressões. Tá? Ok? Então, esse seria o modelo que a gente deveria estar trabalhando, né? Sempre quando eu falei no item anterior, eu falava então dos buracos, né? Para poder entender melhor a vibração, né? Mas é aqui então que acontece esse movimento. Então, o que acontece? A base, nós vamos imaginar então que existe a massa, existe a constantes A e C, e a base então fica se movimentando, ela fica se movimentando, tá? E quando essa base se movimenta, ela acaba, em função da massa, do K e do C, transmitindo um certo movimento para a massa M, que também vai vibrar. Ela vai vibrar de acordo com uma intensidade de vibração, tá? Ela vai se deslocar, ela vai vibrar, e também de acordo com uma certa velocidade. Geralmente, né, o que se deseja para conforto de pessoas, né,
é que a vibração da máquina, né, a vibração da base, seja atenuada pelo sistema massa-mola-amortecimento. O grande objetivo é ter pequena vibração lá na massa. A massa M tem uma pequena vibração, de tal forma que isso provoque um certo conforto às pessoas que estão em cima dessa máquina, tá? Ou que estão operando a máquina. Se for, por exemplo, uma máquina ferramenta, eu quero minimizar essa vibração para que a ferramenta não vibre tanto e não provoque erros de fabricação. Tá? Então, a ideia sempre é essa. Tá? Então, há nesse tipo de problema um movimento de base e há uma transmissibilidade desse movimento para a massa Mzinho. Esse é o nosso desejo, estudar esse comportamento, né, desse sistema. Bom, se nós olharmos aqui para o sistema, a base vai se movimentar. Então, a base vai ter um movimento, por exemplo, como esse aqui. Então, nesse instante, a base ela teve um deslocamento Y, né, e foi esse aqui, por exemplo. E nesse mesmo instante que a base teve esse deslocamento, lá a massa, lá em cima, vai ter um certo deslocamento também. Vamos por aqui um deslocamento X. Se nós pegarmos o X, vamos pegar esse nível aqui, menos esse nível aqui, nós temos um certo deslocamento, né? As molas e o compressor e o amortecedor vão ser comprimidas de um certo valor, X menos Y. Então, vejam, devido à posição ocupada da base e devido à posição ocupada da massa M, há um movimento relativo entre a base e M, e esse movimento relativo provoca essa elongação aqui na mola e provoca também, se nós derivarmos isso, provoca essa velocidade relativa entre os dois. Então, massa e base tem elongação, um movimento relativo dado por x menos y e uma velocidade relativa dada por também x ponto menos y ponto. Tá? Esse deslocamento relativo e essa velocidade relativo vão estar ligados, então, agora, né, na dedução da equação do movimento deles. Tá? Então, agora, eu não estou representando a força, eu estou representando deslocamentos. Então, vou ter uma nova equação de movimento, baseada em uma dedução, para esse caso aí também. Tá? Bom, pessoal, aí então vem o seguinte, então aqui nós temos o movimento relativo, deixa eu novamente apagar tudo aqui, então aqui, x menos y é o movimento relativo, e entre o amortecedor vai existir uma velocidade relativa, que é o x ponto menos y ponto. Ok? Aí então, vamos fazer um diagrama de corpo livre. Se nós pegarmos então massa, base, amortecedor e mola, nós temos esse diagrama de corpo livre aqui. Tá? Então, K que multiplica o movimento relativo à força que ocorre entre os dois, K vezes X, né? K vezes deformação da mola, elongação da mola. E se eu fizer C vezes velocidade, eu tenho a força gerada pelo amortecedor. Nós sabemos que num diagrama de corpo livre, nós colocamos a massa, as forças que estão envolvidas, então, são essas aqui agora, e nós vamos, então, né, colocar uma aceleração. Esse é o diagrama de corpo livre. Então, se nós fizermos o somatório de forças, né, no diagrama de corpo livre, igual a massa vezes a aceleração, aplicando a lei de Newton, nós temos isso aqui, então, Primeira força, na sequência colocada aqui, forças, né, na direção da restauração do movimento são positivas e forças na direção contrária à restauração do movimento são negativas. Então, o movimento para restaurar a posição ocupada é esse aqui. Para cima vai ser positivo e para baixo vai ser negativo. Tá? Então, essa força aqui, C vezes
velocidade está para baixo, então ela é negativa, menos c vezes velocidade relativa, é a primeira força. Segunda força também está para baixo, então ela é negativa, essa disposição de forças. Menos a vezes elongação da mola é igual a massa vezes aceleração. Só tenho essas duas forças igual a massa vezes aceleração. Se nós passarmos o mx para o outro lado da igualdade, vejam que fica menos mx, m vezes aceleração, menos c vezes velocidade, menos k vezes deslocamento. Posso multiplicar tudo isso por menos 1, e aí eu tenho essa expressão, massa vezes aceleração, mais c vezes velocidade, mais k vezes deslocamento relativo. Tá? Bom, nós podemos abrir esses valores. Ó. Eu posso multiplicar o c vezes o x e também o c vezes o y. A mesma coisa com o k. Eu posso multiplicar k vezes x e o k vezes o y. Ficaria isso aqui. Massa vezes aceleração, mais c vezes x, menos c vezes y, mais k vezes x, menos k vezes y, igual a zero. Tá? Igual a zero. Posso pegar... Vejam que nós formamos uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? E esse termo aqui, ó, e esse, não são função do x. A nossa equação diferencial, ela é uma equação diferencial em termos de x. É aceleração a x, velocidade x e deslocamento x. Então, ó, se nós colocarmos isso em evidência, tá? Mais k vezes x. Se eu passar o c e o y para o outro lado da igualdade, fica igual a ky mais c vezes y. Então, ó, esses fatores aqui, ó, não são função do y. Tá? É a função, né, é uma força. Vejam que, na realidade, ó, quando eu passei tudo isso para o outro lado da igualdade, essa expressão aqui, ó, ou melhor, então, vou colocar aqui, ó, esse resultado aqui, ó, tá? K vezes Y é uma força e C vezes Y também é uma força. Isso aqui é força. Então, esse termo que está colocado aqui é uma força. É, então, a força forçante. A força excitadora do sistema. Tá? Então, vejam que a dedução começou pelo deslocamento do sistema e chegou em uma força, em uma relação de força aqui no outro lado da igualdade. Se nós pegarmos e substituirmos o y, aqui, ó, o valor do deslocamento do y é isso aqui, ó, é uma função y, deslocamento, né, y é deslocamento, vezes seno de ômega t. Ômega é a frequência forçante. Deixa eu voltar aqui no slide, ó. Y é a intensidade, a altura aqui, ó, esse é o y, tanto aqui como o valor negativo dele, esse é o yzão, né? E ômega t é a frequência, né, vou dar uma volta completa aqui, ó, a frequência, então, não, tá aqui, ó, y associado, né, com a frequência do movimento, um ciclo completo, tá? Aqui, ó. O ômega, então, aqui está em relação ao tempo, né? O ômega está associado com esse período aqui, ó. Tá? Então, está associado com a frequência ômega. O tempo, né? 1 sobre tempo, né? Me dá o ômega, né, desse movimento. Tá? Ok? Então, vejam que daí, então, colocando isso aqui dentro, ó, nós temos que o y é igual a yzão vezes seno de ômega t, e na expressão que nós temos aqui, ó, eu tenho a derivada de y, que é a velocidade. Se eu pegar a função y e derivar ela em relação ao tempo, eu tenho y
Derivado de seno é cosseno, então, eu derivo o arco, então fica y vezes ômega vezes cosseno de ômega t. Aí eu pego esses dois valores, o y e o y velocidade, e coloco aqui dentro. Tá? Deixa eu apagar aqui um pouquinho para tirar um pouquinho do lixo todo que tem aqui dos riscos. Tá? Eu pego então esses dois valores de y, esse, coloco aqui, e aqui então eu coloco esse valor aqui. Ó. Aí eu tenho essa expressão aqui, ó. A expressão então geral para este movimento de base. Vejam, ó, exatamente a dedução. Isso aqui é o y, yzinho. Esse aqui é o y ponto, y velocidade. Tá? Ok? Bem, com esses valores, nós estamos aqui. Nós também podemos reescrever esse termo aqui, usando as relações trigonométricas, neste formato aqui. Ó. Então, esse valor K que multiplica Y mais CW que multiplica Y, seno e cosseno, nós já fizemos lá nos capítulos iniciais, né, essa relação, identificamos essa relação trigonométrica, tá? Ele pode ser representado por uma função seno de ômega t menos alfa. Tá? Então, trabalhando aqui umas 10 linhas de cálculo, a gente chega nessa transformação aqui. Ó. É a mesma coisa, onde A é uma constante que vale a amplitude do movimento de base y, que multiplica a raiz de k ao quadrado mais cw ao quadrado. Raiz de tudo isso aí. Tá? E o alfa é um ângulo de fase, que é a tangente na menos 1 de CW negativo sobre K. Tá? Então, a gente pode calcular esse valor de A se eu conheço o Y do movimento de base, o K do sistema, o C e o W do movimento de base. Eu calculo A, calculo alfa, posso jogar aqui na fórmula e resolver ela. Tá? Então, assim, fornecer excitação à base corresponde a aplicar uma força harmônica de intensidade A. Na realidade, o movimento de base é como se eu aplicasse uma força harmônica. Uma força harmônica, de acordo com esse seno aqui, né? Força harmônica. Né? E o A é a intensidade dessa força. A é a intensidade da força. Ok? Aqui, então, a expressão que nós vamos ter que resolver matematicamente agora. Certo? Então, essa é a expressão do movimento base. Tá? E agora, nós temos que resolver a equação diferencial. Bom, para resolver a equação diferencial, né, vejam novamente, então, que essa equação diferencial não é uma equação homogênea, ela é uma equação não homogênea. Deixa eu apagar todas as... Ela é uma equação não homogênea. Por quê? Ela é não homogênea porque ela é diferente de zero. Então, é uma equação, essa equação aqui embaixo, é uma equação diferencial aqui não homogênea. Se ela é não homogênea, quando nós resolvermos com cálculo 3 ela tem duas soluções. A solução dela homogênea, considerando ela igual a zero, e a solução dela da particular, que considera a não homogeneidade. Tá? E aí, então, isso nos dá a solução. Nós temos uma solução dela. Tá? A solução dela, então, contempla dois resultados, da homogênea e da particular.
deixa eu só riscar aqui o seguinte, tá? Então, assim, essa solução vai nos dar um comportamento do sistema mais ou menos como esse. A massa vai vibrar de acordo com uma certa intensidade, mais ou menos alguma coisa assim. No início da vibração, ela tem um comportamento que é a soma da particular mais a homogênea, e depois de um certo tempo, a solução do sistema é a solução particular. Nesse movimento X, né, ao longo do tempo, há uma parte inicial que corresponde ao regime transitório, e há depois uma parte do movimento que é o regime permanente. Não consigo escrever aqui, o permanente. Tá? Então, há essas duas soluções. Esse regime transitório, ele é a soma da solução homogênea mais a solução particular da equação diferencial. Então, é a parte transitória. Isso aqui, dependendo do sistema, esse tempo aqui, dependendo do sistema, pode ser 2 segundos, pode ser 4 segundos, pode ser 0,5 segundos e assim por diante. Dependendo da dinâmica do sistema e da mola, esse tempo é um tempo tal, a gente tem como calcular esse tempo tal aqui, tá? Esse tempo aqui nós temos como calcular, e ele é rápido. O regime transitório, dependendo da dinâmica do sistema, é rápido. Tá? E depois de um certo tempo, então, depois desse tempo tal, o sistema vibra de acordo com a particular somente. Então, essa solução do regime permanente é só a solução particular. Então, para nós que vamos estudar vibrações, o regime transitório muitas vezes não é importante. O que é importante é saber o comportamento do sistema no regime permanente. Então, nós descartamos muitas vezes o regime transitório. Tá? E aí, então, a solução dessa equação diferencial não homogênea, se nós pegarmos ela, então, está aqui a equação, né? A solução particular dela, x particular dela, envolve esse resultado aqui, ó. Tá? Então, a dedução está de acordo com essa equação 3.6 do Hall, tá? E em regime permanente, então, a solução particular, tá? Nos dá, então, este resultado aqui. Tá? Y multiplica K ao quadrado menos CW dividido por raiz quadrada, aqui embaixo também, de CW, esse fator aqui. Tá? Todo esse fator aqui, ó, ele vai estar associado com a intensidade X da massa. Vejam que, olha o que acontece. Eu tenho a massa. Opa. E a base. A base vibra com a intensidade Y. E a minha massa, aqui então, isso aqui é o Yzão. E a minha massa vibra com intensidade Xão. Xão, então, é a intensidade da vibração da massa. Geralmente, o desejado é ter que o Y seja grande e o X que seja pequeno. Então, toda essa expressão é a solução do regime particular ou permanente, então, que são os mesmos. Tá? E deste ponto aqui, ó, dessa equação aqui em cima, para essa aqui, nós vamos ter uma dedução que vai dar uma página, 2 páginas de dedução de matemática, tá? Ok? Eu não estou mais representando aqui para vocês. Isso, então, Xão que multiplica seno de ômega t menos φ1 menos alfa, onde esse ângulo
φ1 menos alfa é o ângulo de fase φ. O φ1 vale isso aqui, tá? É o φ1, tá? Que são também parte desse ângulo de fase aqui. Então, essa é a solução particular, tá? Então, ó, a solução, essa expressão grandona aqui toda, colocando isso como sendo o valor x e o ângulo φ, pode ser representada por essa expressão 2 aqui, então, ó. Essa expressão 2. Então, está simplificada, tá? Através de uma sequência de deduções matemáticas, nós podemos dividir o x pelo y. X é o movimento da massa m, movimento da massa m, movimento da massa m, é o movimento do chassis do veículo, por exemplo, né? E o y é o movimento de base, é o movimento de base, a base. Nós podemos dividir o x por y e encontrar uma variável para analisar a vibração, que é a transmissibilidade do movimento. Então, também, a partir de uma sequência de deduções, a gente sai dessa expressão xp e chega nessa equação aqui embaixo, ó, x dividido por y, chegamos nessa expressão aqui, ó, né, x dividido por y, que representa a transmissibilidade do movimento. Ou seja, quanto o meu sistema, a massa e amortecedor, de frequência e excitação, ele amplifica ou diminui o movimento do sistema Mzinho. Qual que é o fator de transmissibilidade de movimento? Os buracos, o Y dos buracos e das lombadas, né? O Yzão, ele é amplificado para o chassi do veículo ou é reduzido? Quem dá essa informação é essa variável x sobre y, que nós chamamos de transmissibilidade de movimento. Ela vai ter o nome de TD, transmissibilidade do deslocamento, displacement, né? Deslocamento, TD. Tá? Então, o TD é todo esse valor aqui, ó. Raiz quadrada, essa divisão toda aqui. Ok? Então, eu posso estar calculando essa transmissibilidade, o fator de amplificação de movimento, né? Ou de redução do movimento, né? Geralmente a gente quer que isso aqui seja um fator de redução de movimento. Nessa expressão 2, o x, então, vai valer tudo isso. Ó. Se eu pegar o x e multiplicar y vezes todo esse valor aqui, ó, eu tenho o valor de x que vai nessa expressão. Tá? E o ângulo φ, então, ó, vale tudo isso aqui agora. Isso aqui ou isso aqui, representando, calculando a partir do fator de amortecimento xi. E do fator R, é o fator de relação R, é o ômega sobre o ômega natural. A relação entre a frequência forçante e a frequência natural do sistema. Ok? Então, chegamos a esses resultados aqui. Então, são essas expressões aqui, esse slide, que nos dá, então, né, como calcular e como interpretar, pessoal, como interpretar o sistema forçado com movimento de base. Tá? São essas expressões aqui finais que nós poderíamos utilizar para interpretar o movimento de base. E aí, então, a partir dessa expressão, né, do x sobre y, que é a transmissibilidade, e do ângulo de fase φ, nós podemos criar alguns gráficos. Tá? Então, ó, esse gráfico aqui nos mostra, então, a transmissibilidade do movimento, a variável aqui, ó, nesse caso aqui, ó, nesse eixo aqui, esse eixo aqui me dá a transmissibilidade TD, é igual a x
sobre Y, no caso em módulo, né, o x sobre y. E aqui no eixo x, nós temos a relação R novamente. O R é igual à frequência de excitação da força sobre ômega-n, natural. Tá? Então, nós podemos interpretar, né, a relação entre TD e R a partir desse gráfico. E esse outro gráfico do lado direito de vocês, me dá o ângulo de fase φ, também com a relação R, ômega sobre ômega-n. É o ângulo de fase, então. O ângulo de fase entre o Y e o X. De repente, as rodas estão passando por uma lombada, né, do movimento, e a carcaça está descendo. O chassi do veículo está descendo. Né? Ou, de repente, a roda está passando por uma lombada e o movimento da carroceria do carro também está para cima, no mesmo sentido do movimento. Então, o ângulo de fase nos dá esta relação entre o movimento X e o movimento Y. Tá? Então, a partir desses dois gráficos, nós temos uma série... e o que muda nos gráficos é o fator de amortecimento. Ó. Psi, ou zeta, né? Zeta ou π. Tá? Então, vejam, ó, fator de amortecimento 0,05, tá? 0,1. Aqui eu tenho, nessa direção aqui, ó, a redução do fator de amortecimento, reduzindo, né? O fator de amortecimento está reduzindo Psi, tá? Reduzindo Psi, e para baixo está aumentando. Então, aqui eu tenho Psi igual a 1, ó. Essa curva aqui representa Psi igual a 1, ou seja, o C igual a C crítico, né? E para baixo, cada vez mais o amortecimento é maior. Tá? Aliás, também diminui para baixo também. Também está diminuindo para baixo também. Tá? Então, o que acontece? O gráfico vai ele vai do 1 até o 0,05. E aqui, então, até aqui vai para 1 e aqui também as curvas começam a diminuir. Então, essa curva Xi 0,05, ela está passando por aqui. Ó. Acho que é mais ou menos isso aqui. Ó. Xi lá embaixo. Tá? Então, aqui mostra curvas de Xi 0,05 até 1 e depois reduzindo. Bom, o que acontece com esse movimento? Então, desses dois gráficos, há uma série de interpretações deles. Tá? Então, observem. O valor da transmissibilidade é unitário em R igual a 0. Então, aqui, ó, quando eu tiver R igual a 0, esse ponto aqui, o valor da transmissibilidade é unitário. Na verdade, quando R for próximo a 0, né, tem que ser um pouquinho superior, né, para pequenos valores de R. Próximo a 0, a transmissibilidade é quase que igual a 1. Então, é esse primeiro item aqui, ó. TD igual a 1, próximo do R igual a 0. Tá? Para um sistema não amortecido, segundo caso, onde eu tenho Psi igual a 0, Psi igual a 0 quer dizer que não tem amortecimento. C igual a 0. A transmissibilidade vai para o infinito. Ou seja, é esse valorzinho aqui em cima, ó. Esse último aqui, ó, é para Psi igual a 0,5. E se eu não tiver amortecimento, ele vai lá para o infinito. A curva sobe e vai para o infinito. Estamos diante da ressonância. Tá? Quando a frequência de excitação for igual à frequência natural do sistema e não existe amortecedor, a amplitude do x lá, né, da carroceria vai para o infinito. Tá? O valor de TD é menor que a unidade para valores R maior do que raiz de 2. Deixa eu ver se dá para ver aqui nessa fórmula aqui. Aqui. Deixa eu apagar um pouquinho esses itens aí. Ó. Terceira consideração. Terceira. Para valores R maior do que raiz de 2, a transmissibilidade
é menor que a unidade. Então, olhem aqui, ó. Aqui está o raiz de 2, ó. O R, aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, não está muito bem, ó. O que está colocado aqui, OE2, é raiz de 2 aqui, ó. Acho que o gráfico ficou errado. Então, esse ponto aqui, ó, corresponde à raiz de 2, tá? A transmissibilidade, tá? Então, vejam que a partir do R maior do que raiz de 2, né? Raiz de 2 dá quanto? Dá 1,4, né, mais ou menos, né? Acho que é isso, né? A partir de raiz de 2, quando o R aumenta, R maior do que raiz de 2, né? O que acontece? Para qualquer quantidade de amortecimento psi, para qualquer fator de amortecimento, só ocorre diminuição do fator TD. O TD passa a ser menor do que 1. Então, numa estrada, quando nós estamos andando numa certa velocidade, pode ser que até esse ponto aqui do valor R, eu tenha o deslocamento da carroceria maior que o deslocamento do buraco, ou da depressão. Mas quando eu aumentar a velocidade do carro frente aos buracos que vem pela frente, se eu passar do valor R maior do que 2 para frente, tá, o que acontece? O valor de transmissibilidade fica menor do que 1. E aí, ao invés da carroceria do veículo se movimentar mais do que o buraco, que acontece nessa região aqui, ó, ele acaba, a carroceria acaba se movimentando menos do que o buraco. Por quê? Porque o fator de transmissibilidade diminui. Então, por isso que digamos assim, quando eu aumento a velocidade, a sensação do passageiro no interior do veículo é melhor. É melhor para os passageiros quando eu aumento a velocidade dos buracos que vêm pela frente, tá? Ele vai se sentir mais tranquilo dentro do veículo, ele vai oscilar menos dentro do veículo. Então, por quê? Porque acima da frequência raiz de 2, há só uma diminuição do fator TD. Ó. Ele só diminui, ó, na faixa menor do que 1. Se eu estiver operando nessa frequência, nessa faixa aqui, ó, de R, o buraco amplifica o movimento da carcaça do veículo. Se eu estiver operando nessa frequência, nessa região do R, AK, né, há uma diminuição do movimento da carcaça do veículo. Tá? Então, olhem o que acontece. Né? É bem isso, e a gente sente quando a gente anda numa estrada, então, esburacada. Tá? A gente sente um conforto maior à medida que a gente acelera o veículo. Tá? E se a estrada é esburacada e cheia de brita, a gente capota o carro também, né? Fazendo esse teste aí, né? Não dá para fazer isso em qualquer lugar, né? Se fizer numa estrada com esses buracos no asfalto, né? A gente acaba estragando a suspensão do veículo porque o impacto vai ser tão grande em algum buracão aí que acontece e acaba danificando o veículo, tá? Mas principalmente em estrada de chão, no interior, a gente sente esse conforto à medida que aumenta a velocidade, tá? E a gente pode ver também, né, a variação do ângulo de fase entre a força excitadora e a força de deslocamento X da carcaça do veículo. Tá? Elas podem estar em fase, né, e se defasarem uma da outra à medida que aumenta, né, a razão de frequências. Ó. Se eu passar da razão de frequência 1.2, que é mais ou menos aqui, ó, mais de 2, ó, mais ou menos aqui, ó, tá? Observe, né, que depende do amortecedor que eu estou usando, tá? Eu estou defasado. Ó. Estou defasado aqui em torno de 160 graus entre um deslocamento e outro. Tá? Eles estão atrasados um em relação ao outro. Tá? Então, às vezes o buraco, a roda está passando por uma depressão, né?
e a carcaça do veículo está se deslocando para cima. Tá? Então, pode acontecer de acordo com esse ângulo de fase aqui. Também observando isso aí, ó, para R menor que 2, fatores de amortecimento menores levam a valores maiores de TD. Então, observem, ó, se eu usar fator de amortecimento menor, eu amplifico para valores de R menores do que raiz de 2. Fator de amortecimento menor acaba gerando maior transmissibilidade. Tá? Para fator R maior do que raiz de 2, o aumento, a diminuição do amortecedor, ó, provoca uma diminuição da transmissibilidade, ó, cada vez mais. Ó. Olha só. Tá? Então, ó, se eu for diminuindo para altas velocidades, se eu for diminuindo o fator de o fator C, que é o amortecimento, eu consigo menos transmissibilidade de movimento. Tá? Só que eu defaso uma curva em relação à outra. Ó, numa condição, né, de Xi maior, ó, quanto maior o Xi, maior é a transmissibilidade. Ó. Por exemplo, se eu pegar o fator Xi igual a 1, que tem um fator de amortecimento grande, e se eu pegar uma curva aqui embaixo, que tem um fator de amortecimento pequeno, ó, vejam que quanto maior é o amortecedor aqui, ó, a raiz de 2 maior do que a R maior do que raiz de 2, quanto maior for aqui o amortecedor nessa região, maior é a transmissibilidade. Tá? Só para tomar como referência, não dá para fazer essa relação muito exata nesses termos aqui, mas se eu trocasse o amortecedor por uma barra de aço, né? Só pensem assim, ó, se eu trocasse o amortecedor, vou colocar aqui, ó, a massa do carro, a carroceria do carro, a mola e isso aqui, o amortecedor. Se eu trocasse o amortecedor por uma barra rígida, isso aqui não tivesse o C, ó, fosse rígido. Se eu provocasse um movimento de base Y, eu teria, está rígido, está tudo ligado numa peça só. O mesmo movimento seria o movimento X. Né? Só para pensar, mas não que isso esteja relacionado aqui com essa situação, mas se eu tivesse um sistema rígido aqui, ó, a suspensão fosse rígida, o deslocamento Y da base, a barra rígida, transmitiria igualmente o mesmo deslocamento para o X, para a massa M. Tá? Então, as duas, base e massa M, estariam vibrando com a mesma intensidade e mesma frequência. Tá? Só para vocês pensarem um pouquinho nesse aspecto, tá? Não que isso esteja ligado diretamente a essa condição, mas dá para ter essa ideia. Tá? Ok? Bom, e por fim aqui, tá? E por fim, então, deixa eu apagar tudo isso. Tá? Eu acho que eu acabei... ó. PD atinge o valor máximo entre Xi maior que 0 e menor do que 1, numa razão de frequência Rm menor do que 1. Tá? Eu acabei apagando aqui a expressão, tá? E aí tem lá no HAL, tem um valor para essa expressão aqui do valor máximo que ocorre a transmissibilidade. Tá? Acabei apagando aqui agora de manhã, coloquei esse slide aqui, eu acho que acabei apagando a equação desse movimento para a frequência, para o valor máximo de TD. Tá? Ok? Então, pessoal, essa é a ideia do movimento de base. Tá? Essa mesma relação do movimento de base, nós poderíamos... tem aqui ainda o seguinte, ó, força transmitida. Estava já esquecendo disso. Tá? Vejam que, então, quanto maior é
o R, menor é a vibração na carroceria do carro. Só que o que acontece? Isso em termos de amplitude de movimento. Agora, em força transmitida, ocorre o contrário, gente. Tá? Quanto mais rápido eu ando, quanto mais rápido é o movimento de base, tá? Quanto maior é a frequência do movimento de base em relação à frequência natural, maior é a força transmitida da base para o chassi do carro, a carcaça do carro. Tá? E essa transmissibilidade de força é dada por essa expressão aqui, ó. Tá? Essa expressão aqui, ó. Ft é a força transmitida, a amplitude da força transmitida, e Ky, né, é devido ao movimento relativo. Então, esse termo Ft sobre Ky me dá a transmissibilidade de força da base para a massa M. Dado por essa relação aqui, a partir de uma dedução longa também aqui, essa expressão aqui me dá essa relação de transmissibilidade de força. E aí, né, se nós olharmos, então, essa relação associada, então, com o fator R, nós temos isso aqui. À medida que o R aumenta, aqui embaixo, então, ó, à medida que o R aumenta, Professor, pode falar. é transmitida da base para a massa ou da massa para a base? Do buraco para a massa. Né? Aqui, ó. Essa transmissibilidade é a transmissibilidade do movimento de base, que é o Y, esse movimento aqui, né? Para o X. Então, a força que a base aqui, ó, transmite para a massa é cada vez maior à medida que aumenta a frequência W. Quanto mais rápido for a aplicação desse movimento, maior é a transmissibilidade de força da base para a massa M. Então, por exemplo, a gente sabe que a estrada esburacada, ela transmite uma força para o chassi do veículo. Tá? Quanto mais rápido o carro estiver andando na estrada com buracos agônicos, né, maior é a força que o solo transmite para o carro, a carcaça. E aí vai começar a afrouxar tudo no veículo. Né? Então, maior é a força transmitida, maior é o desgaste, então, do veículo. Tá? Então, esse Ft sobre R é a força transmitida da base, porque a gente está estudando o movimento de base, para a massa M. Tá? E à medida, então, que o R aumenta, cada vez, para todas as curvas de amortecedor, de amortecimento, xi igual a 1, 0,5, 0,35, né? Sempre o fator é maior do que 1. Sempre o fator é maior do que 1. Tá? Ok? Ó, sempre maior que 1. Então, ó, desde o xi igual a 0, quer dizer, não tem amortecedor, C igual a 0, até amortecimentos elevados, sempre ele está acima de 1. Acima de 1. Se eu quisesse diminuir a transmissibilidade de força, o que eu deveria fazer pelo gráfico com relação ao amortecedor? Se eu quisesse diminuir a força transmitida à medida que eu aumento R, o que eu deveria fazer? Aqui, ó, é só olhar as figuras aqui. Ó. Eu deveria diminuir o fator de amortecimento. Ó. Quanto menor for o fator de amortecimento, xi igual a 1, 0,5, quanto maior for o fator de amortecimento, menor é a transmissibilidade de força. Se eu tivesse um fator de amortecimento, vamos pegar aqui um caso. Se eu estou operando nessa faixa, R igual a 2, vejam, ó. Se eu estou com um fator de amortecimento crítico, xi igual a 1, deixa eu apagar o restante aqui. Ó, se eu estou com um xi, um amortecimento xi igual a 1, fator de amortecimento xi igual a 1, eu estou transmitindo esta carga aqui, ó,
essa carga aqui, ó. Opa! Eu estou transmitindo a transmissibilidade de força, ó, é Ft sobre Ky é igual a 3,4 praticamente aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Agora, se na minha máquina eu diminuir o fator de amortecimento, se eu passar ele para um fator de amortecimento que se igual a 0,2, ó, diminuir o amortecimento. O que acontece com a transmissibilidade de força? Chegou nesse patamar. Ó. O Ft sobre Ky vai ser aproximadamente aqui, ó, 1,5. Então vejam que se a minha máquina está operando nessa frequência aqui, cujo R é esse aqui, para mim diminuir, de repente, o movimento da massa M, a vibração da máquina, eu devo diminuir o fator de amortecimento, C. Então, se eu tenho certas condições conhecidas, eu posso especificar um certo fator ψ igual a 0,2 para a minha máquina e determinar qual que é o fator de amortecimento dessa máquina, qual que é o C da máquina. Tá? Que está associado com o C crítico. Né? Então, eu calculo o C crítico e calculo depois, tenho o ψ e calculo o C. Então, no projeto do equipamento, a gente pode trabalhar nessa faixa. Ah, mas a minha máquina vai operar numa faixa de frequência 3. Então, eu faço estudo onde a relação R sobre ômega n é igual a 3 e vejo qual que é a melhor condição para aquela situação ali. Tá? Ok? Então, vejam aqui, ó, aqui no primeiro caso, eu estou amplificando 3 vezes a força de base, que é o KY, né? E aqui eu estou amplificando uma vez e meia a força de base, que é o KY. Então, a gente pode trabalhar com isso. Qual que é a máquina que vai precisar de maiores dimensões? Possivelmente a máquina que estiver operando nessa condição aqui de vibração, Ft sobre Ky, vai ter o tamanho dos componentes maiores, porque a força que vai receber é maior. Já no segundo caso, aqui embaixo, talvez os componentes sejam menores. Tá? O tamanho do eixo, o tamanho do parafuso que vai receber essa força vai ser menor. Então, eu posso também, isso no projeto, trabalhar nesse sentido. Bom, esse, então, é a força transmitida, pessoal. Então, aqui está uma relação da transmissibilidade de movimento com a força. Eu peguei os dois gráficos, ó, e tentei mais ou menos colocar eles um abaixo do outro aqui, ó. Né? Tentei fazer uma montagem aqui do Ft e do Td. Td é esse gráfico aqui em cima. Transmissibilidade de movimento, de deslocamento. E aqui embaixo é o Ft sobre Ky, que é a transmissibilidade de força. À medida que eu aumento o W, eu diminuo aqui o Td. E à medida que eu aumento o W aqui, pelas curvas aqui, ó, eu aumento o Ft sobre Ky. Tá? Então, há essa proporcionalidade, né, entre os dois. Eu diminuo um, mas eu aumento o outro. O que é melhor para a minha máquina? É aumentar o Td ou diminuir o Ft sobre Ky? Aí vai ser uma decisão do projetista de acordo com o que a máquina se propõe para o cliente. Tá? Então, tem tudo isso. Né? Então, cada caso é um caso diferente. Tá? Ok? Então, tem máquinas... Vocês já viram aquelas máquinas que são milagrosas, que você compra nas lojas, que compra lá pela internet, e elas vibram, você sobe em cima de uma máquina que vibra, e ela elimina a gordura do corpo, né? Já viram, né? Tem nesses canais de TV, tem aquelas máquinas que são milagrosas, né? Você tem uma base que fica vibrando. Desculpa o meu desenho, eu sou péssimo em desenho de pessoas, tá? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Né? Você tem aqui a pessoa sobe na máquina e a base fica vibrando, e vocês tiram as gordurinhas da barriga.
Eu não consegui nunca fazer isso, tirar minhas gordurinhas aí, né? Gente, essa máquina aí, ó, o princípio dela qual que é? Tá? É vibrar para movimentar o sistema. Esse tipo de máquina que a gente acaba comprando é o oposto de tudo que a gente faz na engenharia, né? Concordam comigo? Na engenharia, tudo que a gente faz é para diminuir vibração no ser humano, né? E essa máquina, ela introduz vibração no ser humano, né? Tudo que nós fizemos na engenharia é para diminuir, para aumentar o conforto das pessoas. Essa máquina, ela aumenta a vibração e o deslocamento do corpo. Eu não entendo essas coisas, né? Mas tudo bem, né? Existe. Nem sei se vende ainda isso aí, Raul, né? Eu acho que o pessoal, eu nunca mais via propaganda desse tipo de máquina aí, né? Talvez descobriram que a máquina não funciona e ao invés de melhorar a saúde do indivíduo, eu acho que piora a saúde do indivíduo, né? Então, aí o que acontece? Também, de acordo com o movimento de base e de acordo com a frequência, ela vai ter um modelo, né? O modelo vai ser esse aqui. Vai ser a massa do sujeito. Isso aqui é a constante elástica do sujeito, né? Das pernas da gente, do corpo. E isso aqui é o fator de amortecimento do sujeito, da pessoa que está em cima da máquina. E a máquina vibra, a base vibra. A base vibra, tá? E induz um movimento para a pessoa, né? A massa, o M, A e C, é tudo que está ligado com a pessoa. É a massa da pessoa, a constante elástica da braços, corpo, pernas da pessoa, do tênis da pessoa, né? E o C também é a constante de amortecimento da pessoa, né? A gente vibra a base e transmite essa vibração a partir do K e do C para a massa do corpo. E ela vai vibrar também de acordo com a amplitude. À medida que o R aumenta, diminui a amplitude de vibração, mas aumenta a força que é transmitida da máquina para a pessoa. À medida, então, se aumenta a amplitude de força, à medida que eu aumento a amplitude de deslocamento da base, eu preciso também, né, de maior potência no meu sistema. Aí vai, né? A gente pode refletir um monte sobre isso, né? Fora sobre esse movimento de base, tá? Aplicação, né? É como eu falei, nós na engenharia, a gente faz tudo para diminuir a vibração do ser humano. Tem outros profissionais que geram vibração, né? Não sei se essa vibração ajuda ou piora a saúde do sujeito. Então, para nós pensarmos, né? Quando vamos comprar uma máquina dessas, o que é, qual é o objetivo dela. Gente, e às vezes tudo isso é uma moda, né? E alguém não qualificado faz um projeto de uma máquina dessas, tá? Larga no mercado e olha quantas pessoas, às vezes, que podem ser enganadas, né? Por uma informação, né? Por um desconhecimento da física das coisas. Eu falei, não sei, eu não sou médico, eu não sou formado em educação física, né? Mas eu acho que nós temos que pensar nisso bastante. Bom, gente, isso é então a transmissibilidade de movimento, tá? Associado então com o movimento de base. E esse mesmo movimento de base, ele poderia também ser interpretado, deduzido de uma outra forma, a partir do movimento relativo entre a base e a massa. E aí nós poderíamos ter uma outra dedução desse mesmo movimento base a partir do movimento relativo, a partir de uma nova variável, Z, que representa o x menos y. Tá? E aí, então, essa nova dedução me daria novas equações do movimento, para essa nova abordagem, digamos assim, do movimento de base. Tá? Me daria outros gráficos que agora relacionam o movimento relativo entre os dois com o deslocamento y da base. Aí eu teria gráficos semelhantes, né, relacionando R com essa nova variável z sobre y, tá?
razão entre movimento relativo e y. O movimento relativo é o x menos o y, né, sempre levando isso em conta, tá? E também com o ângulo de fase. Tá? Então, isso daria uma abordagem um pouquinho diferente, né, e permitiria fazer uma interpretação de resultados um pouquinho diferentes sobre esse movimento de base. Ok? Tá? Então, pessoal, essas são as condições, né, que são abordadas nesse item. Então, nesse item, é vibração forçada com o movimento de base. Ok?